turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de geografia de hoje. Nós vamos encerrar o módulo 14 na aulinha de geografia hoje. E o módulo 14 começou lá na página 78. A gente já falou sobre quem nos leva aos lugares. Nós vimos algumas dicas de como se comportar no carro, no nosso trajeto, né? Lá com a historinha da Magali e o papai dela. Desenhamos quem nos leva até a escola. Observamos o trânsito. Observamos algumas placas de sinalização. A faixa de pedestres. A organização da rua, a organização da hora de atravessar. A gente viu o semáforo que organiza o trânsito, o fluxo dos carros, o semáforo de pedestres que organiza o trânsito de pedestres, a travessia da rua, não é verdade? Então, a gente já aprendeu muitas coisas sobre o trânsito, sobre o meio de transporte nesse módulo 14. E lá no Gotinhas do Saber, a gente viu que as crianças vão à escola sozinhas a partir dos 6 anos em alguns países. E também nós vimos a bicicleta como uma forma alternativa de ir até a escola e fazer esse percurso, né? Hoje nós vamos então começar a nossa aula lá na página 84, olha só. O 8 e o 4, e nós vamos encerrar então o módulo 14. O primeiro assunto que nós vamos abordar hoje são os trabalhadores dos meios de transporte. É verdade que o trânsito envolve muita gente, né? E ali no meio daquele fluxo que a gente passa todos os dias durante o nosso percurso, acaba que talvez a gente não perceba que muitas pessoas estão envolvidas no trânsito trabalhando. Existem sim muitas pessoas que trabalham para organizar, para cuidar, para o trânsito fluir melhor, para que todos tenham segurança, uma boa organização. Então, nós temos sim muitas pessoas que trabalham nos meios de transporte. Como vimos, os meios de transporte são importantes para ir de um lugar a outro. Você já pensou que existem pessoas trabalhando para fazer tudo funcionar? Estamos falando dos profissionais do meio de transporte. Eles dirigem e conduzem os veículos. Observe a imagem. Então, aqui a gente tem alguns meios de transporte e temos os profissionais que trabalham dirigindo esses veículos. Então, tem o motorista de ônibus, o timoneiro, que é aquele que conduz, dirige o barco, o navio, pilota de avião, motorista da van escolar. Olha só que legal, criançada. E o maquinista, que conduz o trem, o metrô. Olha só, aqui a gente consegue observar na imagem cada um deles desenvolvendo a sua função, né? Trabalhando. O motorista do ônibus, olha só, quando a gente sobe a escadinha do ônibus, a gente já dá de cara com o motorista. E ele tá lá operando, abrindo, fechando as portas, dirigindo, conduzindo o ônibus pela cidade, passando por todo o trajeto da linha, né? O motorista do ônibus. Aqui nós temos o timoneiro, olha ele lá no timão. Então, o nome timoneiro vem do timão, que é esse volante aqui que pilota o barco e o navio, tá vendo só? Então, o timoneiro está lá no timão, direcionando o barco e o navio. Olha a pilota de avião. Aqui, função primordial, né? O avião não pode voar sem ser pilotado, o ônibus não vai andar sem ser dirigido, o navio também precisa ser direcionado. Olha só que legal, a pilota operando, então, lá na cabine de comando do avião. Aqui a gente vê a maquinista, então, operando o trem sobre os trilhos, o trem, o metrô. E aqui a van escolar, o motorista da van escolar. Além de dirigir, conduzir a van, né, fazer ela andar o percurso todo, a motorista da van escolar tem a função de cuidar, observar, ajudar todas as crianças que estão nesse transporte, que aí ficam sob responsabilidade desse motorista.
Todos os profissionais têm a responsabilidade de respeitar as leis de trânsito e cuidar dos veículos, dos passageiros ou da carga transportada. A carga transportada pode ser pessoas, né? A carga de pessoas, como nesses casos que a gente viu dos meios de transporte que levam os passageiros, ou a carga transportada pode ser as coisas, a gente já viu carga de objetos, carga de alimentos, então tem outras formas de transportar, né? Outras coisas para transportar, além de pessoas. E toda essa carga fica sobre responsabilidade e aos cuidados do motorista. Mas, além disso, devem pensar também na segurança dos pedestres e dos outros motoristas. É uma responsabilidade muito grande realmente cuidar da carga do seu veículo, do bem-estar das pessoas, dos pedestres que estão fora do seu veículo, dos outros motoristas, né? Colaborar para que o trânsito flua normalmente, não cause nenhum acidente que coloque em risco a vida das outras pessoas, seja pedestre, passageiro, motorista. Então, é uma responsabilidade muito grande para as pessoas que trabalham com meio de transporte. Elas merecem todo o nosso respeito e admiração. Agora, lá na página 85, a gente tem uma atividade. Ligue os meios de transporte aos profissionais que os conduzem. Então, aqui na coluna da direita, a gente tem, o navio, o trem, o avião e o ônibus. E lá do lado esquerdo, o maquinista, a pilota, o motorista e o timoneiro. Quem pilota um navio? O timoneiro, a pilota, o maquinista ou o motorista? Você vai ligar, então. Quem pilota o trem? O maquinista, a pilota, motorista ou o timoneiro? Quem é o responsável por pilotar o avião? Maquinista, piloto, motorista ou timoneiro? E o ônibus? É o maquinista, piloto, motorista ou timoneiro? É só, então, relacionar o meio de transporte com quem pilota, tá bom, criançada? Ligando, então, e fazendo a correspondência. Agora, nós estamos lá na página 86, indo e vindo com segurança. Seja a pé, seja em algum veículo, existem certos cuidados que devemos tomar ao irmos de um lugar a outro. Estas são algumas atitudes corretas que todo passageiro deve ter. Lembra lá da atitude da Magali como passageira, que não foi uma atitude correta? Ter brincado com a peteca tirou a atenção do motorista e quase causou um acidente? Agora nós aprendemos a atitude incorreta e agora nós vamos aprender algumas corretas, tá bom? Usar sempre o cinto de segurança. Se for criança, sentar-se sempre no banco de trás. Não fazer bagunça dentro do veículo. Não colocar nenhuma parte do corpo para fora da janela. Não atrair nada pela janela. Ter cuidado ao sair do veículo. Não sair do veículo quando ele estiver em movimento. Essas são normas de segurança para todos os passageiros, né? Todos os passageiros, adultos, crianças, idosos, todos, animais, não podem colocar, por exemplo, parte do corpo para fora da janela. Então, a criança não pode colocar o braço para brincar, o papai e a mamãe não pode colocar o braço para fora da janela, o cachorrinho não pode pôr a cabeça para fora da janela, porque é muito perigoso. Então, essa regra são para todos os passageiros. Agora, na página 87, nós vamos ver as regras para os pedestres. Os pedestres devem atravessar a rua sempre na faixa de pedestre, observar o semáforo de pedestres, atravessar somente quando o semáforo estiver verde para eles, ficar atento aos sons de buzinas e andar sempre na calçada. Então, essas atitudes cuidam da segurança do pedestre, de quem está fora do carro, circulando pela rua.
Observe a ilustração e contorne as atitudes corretas dos pedestres e marque um X na atitude errada. Então, aqui, ó, nós temos uma situação de trânsito, temos pedestres circulando pela faixa de pedestre, observando o semáforo que está verdinho, dizendo que sim, é a hora que eles podem atravessar. Temos carros aqui, a sinalização para os carros. Temos pedestres circulando pela via, né, no meio da rua, fora da faixa de pedestres. Então, você vai observar todas as circunstâncias dessa situação, circular as que estão corretas e fazer um X na que está errada, tá bom? Use, então, todo o seu conhecimento para resolver essa questão. Página 88, agora é com você. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um aparelho muito útil para a nossa segurança nas ruas. Seja a segurança dos carros, do trânsito, de quem está dentro do veículo, ou a segurança do pedestre, de quem está fora do veículo, circulando ali na rua. Então, tem um objeto que ajuda muito a gente a se direcionar. Saber a hora que eu posso, a hora que eu não posso. A hora de ir, a hora de esperar. Como é o nome dele? Vamos desembaralhar as letras, então, ordenar tudo e formar a palavrinha. Se você já sabe quem é, vai ficar muito mais fácil, né? Então, quem prestou atenção na aula já tá craque, já sabe que objeto a gente está falando. Número 2. Alguns cuidados no caminho de casa para a escola são importantes para a segurança de todos. Observe alguns deles. Número 1. Olha lá, estão atravessando na faixa e seguindo a orientação do semáforo de pedestre que está verdinho. Número 2. Andando pela calçada, né? Para não ficar exposto à via, à rua onde os carros estão passando. Número 3. Cinto de segurança e a criança com a idade não adequada no banco de trás e no assento. Número 4, olha lá, todos é um transporte coletivo, todos estão sentados e com cinto de segurança. Então, agora você vai ler as frases e escrever no quadrinho o número da imagem que corresponde a cada frase. Então, a gente vai relacionar agora a legenda com a imagem. Todos devem usar cinto de segurança. Crianças menores devem sentar-se no banco traseiro. Onde nós vimos isso? Na imagem 1, 2, 3 ou 4? Escreva, então, no quadradinho esse número. Lá, segunda frase. No transporte escolar, todos devem permanecer sentados e usar cinto de segurança. Onde a gente viu todos sentados com cinto? Na imagem 1, 2, 3 ou 4? Responda lá o número no quadradinho. Terceira situação. Os pedestres devem sempre andar na calçada. Qual quadrinho está mostrando isso para nós? Marque o número correspondente. E a última situação. Antes de atravessar a rua, o pedestre deve olhar para os dois lados e deve atravessar na faixa onde há um semáforo. Olhar para os dois lados, esperar o semáforo ficar verdinho e atravessar na faixa. Qual dos 4 quadrinhos mostrou isso para nós? Então, marque lá o número. E por último, na página 89, um exercício de vamos testar. Escolha a alternativa que apresenta apenas trabalhadores do transporte. Letra A, maquinista, motorista de ônibus e médico. Letra B, piloto, jornaleiro e timoneiro. Letra C, motorista de van escolar, piloto e professor. Letra D, piloto, maquinista e motorista de ônibus. Então, faz um X naquela que tem só profissionais do trânsito, tá bom? Encerramos, então, nosso módulo 14 de Geografia. E nesse módulo, a gente aprendeu. Geralmente, as crianças vão acompanhadas para a escola e para os demais lugares. Pode ser apenas por um adulto ou também pelo profissional do meio de transporte utilizado. Os meios de transporte são conduzidos por profissionais especializados.
Mosquito, quer fazer aula? Mosquitinho quer aprender geografia. Os profissionais dos meios de transporte têm a responsabilidade de respeitar as leis de trânsito e cuidar do veículo e do que é transportado, passageiros ou carga. Os sinais de trânsito organizam os veículos e os pedestres nas ruas. Os pedestres devem ter certos cuidados, como sempre atravessar a rua na faixa de pedestres, observar o semáforo, andar na calçada, entre outros. Dentro dos veículos, alguns cuidados também são necessários, como não colocar nenhuma parte do corpo para fora dele e não atirar objetos dentro do veículo ou para fora dele. Nós aprendemos muito então sobre os meios de transporte, quem os conduz, né? Quem pilota, quem é o responsável por ele e sobre a nossa postura diante do trânsito da rua ou dentro e fora dos veículos, né? Terminamos então nosso módulo 14 de geografia. Um beijinho para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.